Você conhece o canal Sônia Divine? Acho que não. Você conhece a tartaruga? O meu canal tem e a minha mentoria tem como símbolo a tartaruga, que apesar da sua lentidão, apesar da sua vagareza, ela persiste naquela fávula, firme, confiante no caminho que ela tem que fazer, caminhando sempre em frente, sem olhar para trás, sem desistir. Tão firme e tão confiante que ela vence o coelho. Então, o símbolo do meu canal, o símbolo da minha mentoria, o símbolo do canal Sônia Divine, do Viva a Vida, é a tartaruga, porque ela tinha confiança, perseverança e esperança. É tudo o que nós precisamos para viver uma vida leve. É tudo o que nós precisamos para viver uma vida tranquila. É tudo o que nós precisamos para ter a leveza de uma pena e o peso do universo, para ter liberdade emocional e ser vitorioso, assim como a tartaruga. Venha para o canal Sônia Divine, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, com as suas famílias, ative o sininho para que toda semana você possa ser notificado sobre as nossas lives, onde nós falamos da vida de todo dia, aquela que nós precisamos para ter confiança, perseverança e esperança. Venha para o canal Sônia Divine. Nós fizemos uma sequência de lives, nós estamos fazendo uma sequência de lives que é para chegar nessa parte que nós estamos, do desdobramento, na verdade, do desdobramento do que é um verdadeiro inventário que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer para as mudanças, os propósitos de vida. Bem-vindos a todos. Esta é a nossa última live do ano. Daí nós retornamos no dia 11 de janeiro. Coloca na agenda bonitinho. 2 semanas de folgas aí para poder descansar. Comemora bastante no fim de semana, descansa uma semana inteira, comemora bastante de novo e mais uma semana para descansar, né? Que, afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, nós já vamos ficar 2 semanas, mas eu acredito que o Toninho vai conseguir editar as últimas lives, vai entrar lá no canal, e aí não tem live, mas tem live para rever quem perdeu. Ivone perdeu a semana passada, a Ana Caroline também não conseguiu, daí tem a outra da outra semana ainda, então a gente vai fazendo. Nós estamos... Vamos dar continuidade, na verdade, da semana passada, que um olhar diferenciado, um olhar no cotidiano com relação ao Natal. Então, a semana passada eu já disse da importância do Natal, por que a gente comemora o Natal. Não quero falar das festas tradicionais, o porquê que comemoramos em dezembro, não foi esse o intuito. Mas o que é o Natal? O que seria esse nascimento na nossa vida, esse nascimento desse homem que veio trazer uma forma, um código de vida, uma filosofia de vida muito diferenciada, que apesar de o Brasil ser, por exemplo, um país predominantemente cristão, nós ainda temos dificuldade de colocar em prática os ensinos de Jesus. Apesar de termos bastante conhecimento, porque é muito raro encontrarmos uma pessoa que não tenha ouvido falar de Jesus ou que não conhece alguns de seus ensinamentos.
Por exemplo, a gente sempre diz, dai a César o que é de César, que é uma referência ao ensino de Jesus, ou então a fé do tamanho de um grão de mostarda, que também é uma referência a Jesus, cada uma segundo as suas obras, e amar o próximo como a si mesmo. Então, é muito, muito raro você encontrar uma pessoa que se diga cristão e que não conheça uma ou outra passagem ou fala de Jesus. Apesar disto, nós temos uma dificuldade de colocar em prática os seus ensinamentos. Por quê? Porque os ensinos de Jesus, eles modificam bastante os nossos instintos, as nossas emoções, a nossa maneira de ver e sentir as coisas. Quando alguém faz alguma coisa que nos magoa, que fere a nossa pessoa, é mais fácil a gente gritar: que raiva, não estou aguentando, que vontade de matar essa pessoa, do que lembrarmos de Jesus dizendo para oferecer a outra face ou para perdoar o inimigo. Aí, e vamos encontrar também pessoas, e eu já encontrei pessoas assim, que me disse a seguinte coisa, a seguinte questão: Sônia, perdoar, isso é para Jesus, que era lá santo. Não é para mim, não adianta dizer que eu vou perdoar, que eu vou ter essa dificuldade, que eu vou aceitar, perdoar assim. E aí fica essa coisa. Então, conhecemos sim, falamos dele sim, falamos que somos seus discípulos, mas na hora de praticar essa filosofia de vida, nós temos dificuldade. O que que é uma filosofia? Uma filosofia é um jeito de ser, é um modo de ser, é quando nós seguimos algumas teorias ou algumas regras ou alguns códigos de vida. O código de vida de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do entendimento e com toda a força do espírito. Então, ele pede para amar a Deus, ele fala isso: dois mandamentos eu vos deixo, dois mandamentos eu vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu entendimento, com toda a força do seu espírito. Por que ele repete isso? Para amar a Deus sobre todas as coisas, com o entendimento e com o espírito. Ele está dizendo que não tem nada não tem nada superior a Deus. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Com a força do entendimento é a nossa inteligência, o nosso cérebro pensante, a nossa parte pensante, e não a nossa parte emocional do cérebro, o nosso sistema límbico, vamos falar assim. É para amar a Deus com o seu pensamento lógico, com o seu raciocínio, não é para ter uma fé cega, é para ter uma fé raciocinada, então com a força do seu entendimento. E a força do seu espírito é para amarmos com a alma, com o espírito, a essência espiritual que vem de Deus. E amar o próximo como a si mesmo. Aí é que começa a grande chave da nossa vida de por que temos dificuldades de colocar esse preceito de Jesus em prática. Porque amar o próximo como a nós mesmos, antes de qualquer coisa, implica num autoconhecimento, para você poder saber se como que você se ama, como que você se valoriza. Porque se é igual você e você não se conhece, você não se valoriza, você não se enamora da vida, você vai ter uma grande dificuldade. E quando eu falo para a pessoa, você precisa namorar, você precisa olhar as coisas com essa vida com esse olhar encantado, algumas pessoas confunde isso e diz assim: eu estou sofrendo e você manda eu namorar.
Eu não estou mandando você namorar uma pessoa. Eu não estou falando para você ter um relacionamento. Eu estou falando para você se enamorar da vida. Porque se você não se enamora da vida, se você não se ama, se você não tem esse sentimento valoroso sobre você mesmo, como é que você vai conseguir amar a outra pessoa? Como que você vai conseguir entender a outra pessoa? E Jesus sabia que nós teríamos essa dificuldade. Eu comentei a semana passada que ele tinha um olhar intensamente do futuro, porque ele falou das coisas que iam acontecer no futuro. Ele falou da incompreensão que nós viveríamos nessa época, que um ficaria contra o outro. Ele falou das guerras, dos rumores da guerra, dos agitos da natureza quando o firmamento cai sobre a terra, né? Então, quando você, o que que é? As grandes chuvas, as grandes tempestades, os grandes tsunamis. Então, ele sabia o que ia acontecer. E se sabia o que ia acontecer na natureza, não conheceria, não saberia a natureza do homem? É lógico que saberia. E por isso ele disse que era para termos um modelo para servir de exemplo neste amor. Então, amai o próximo, assim como eu vos amei. Porque se a gente pensar no amor de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, fica mais fácil da gente ter um modelo para amar a outra pessoa. Porque o que que nós fazemos? Nós fazemos algo muito parecido com assim: nossa, que pessoa pobre, nossa, que roupa mais simples que ela está vestida. Meu Deus, que careta! Será que ela não sabe que aquela roupa está fora de moda? Nossa, nem colocou uma maquiagem. Nossa, quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Nós olhamos para as pessoas com esse olhar crítico. Como que Jesus olhou com essas pessoas? Ele está olhando as pessoas que está passando no pátio dos gentios e entrando no templo para ouvir os discursos da noite, ouvir a palavra ou do dia e também fazer as doações. E ele ficou ali o dia todo olhando. E aí ele diz para os discípulos: quando entra uma viúva e coloca um cente, uma moedinha de 10 centavos no vaso de ofertas. Esse vaso de ofertas chamava gasofilácio, mas é um nome tão horroroso de falar, né? Então, no vaso de oferta. Provavelmente todas as pessoas olharam aquela pessoa simples, aquela pessoa provavelmente mal vestida, aquela pessoa provavelmente acabada. Por que acabada? Porque nós não podemos lembrar, nós não podemos nos esquecer, aliás, que naquela época de Jesus não havia todo o conhecimento e toda a informação que nós temos hoje. Então, as pessoas, o creme de beleza das pessoas era o óleo de azeite, o óleo de oliva. E tinha de melhores qualidade e de piores qualidade. Também tinha outros óleos muito caros, mas era para quem tinha dinheiro. Então, eu não tinha um padrão de beleza. E aí ele diz assim: nossa, vos digo que de todas as ofertas colocadas, a dela é a mais valorosa, 10 centavos. Por quê? Ele viu toda a beleza, toda a energia, toda a renúncia, todo o sacrifício. Nós temos dificuldade de ver isso nas pessoas. 10 centavos, valor monetário nenhum, mas o valor da renúncia. Por que que ele disse que o dela era a melhor oferta de todo dia? Porque ela tinha dado da única coisa que ela tinha, e num todo. Então, quando nós vamos olhar no nosso próximo, nós temos que lembrar essa situação.
de como é que nós olhamos. Então, em vez de nós olharmos o externo, em vez de nós olharmos como a pessoa está vestida, se está bem maquiada, se tem a pele tratada, se é alta, se é baixa, se é gorda, se é magra, se é azul, se é amarelo. Antes de qualquer coisa, se é velho, se é novo, antes de qualquer coisa, nós temos que olhar o coração. Porque o que ele deu de modelo para olharmos no próximo, o amor que ele nos deu. Então, é esse o olhar que Jesus teria? Não, não é este o olhar que ele teria. Então, quando nós pensamos nisso, percebe que o Natal todos os dias nasce na gente, percebe que todos os dias nós renovamos esse amor de Jesus. E ainda nesse caminho aí, falando dos olhos, Jesus está numa sala de refeição, não é designado muito bem na casa de quem que ele está. Lembrando que Jesus não tinha uma casa, ele era uma pessoa extremamente gentil, extremamente amorosa, extremamente cativante, porque ele não ficava sem pouso e ele não ficava sem comida, porque ele não tinha uma casa. Ele não tinha isso, e aí ele está sempre socialmente na casa de alguém. E entra uma mulher e lava os pés de Jesus. Vamos fazer mais uma referência. Naquela época não era igual agora. Parece repugnante pensar nessa situação de alguém lavando os pés. Mas naquela época não era igual agora que se toma banho. Um banho, dois banhos, três banhos. Se você passar de 5 banhos por dia, você tem toque, tá? E ainda está estragando a sua pele, porque a nossa pele precisa de uma capa de proteção. Então, cuidado aí. Ah, mas está um calor infernal, 40 graus. Parece que eu não estava escutando? 40 graus, sai coisa parecida. Não é para ficar tomando banho desse jeito, faz coisa. Toma banho corretamente. Precisamos de banho, precisamos de higiene. Mas se você passa mais de 5 banhos, tem alguma coisa errada ali. E Jesus está ali, eles faziam limpezas. Eles não tomavam banho, eles faziam limpezas. E a mulher vem e lava os pés de Jesus. E depois derrama um óleo muito caro. Imagino tanto que ela é criticada ao derramar o óleo caro aos pés de Jesus. E seca os pés de Jesus com os cabelos. Olha o exemplo dessa mulher, e a gente vai dizer assim: ah, mas era Jesus. Hoje nós sabemos disso, naquela época não. Era um homem, era um profeta pobre, ensinando, pregando, não tinha onde pôr a cabeça, não tinha onde morar, e que ensinava o povo a ter uma vida melhor. Ele ensinava uma mudança, ele trouxe todo um código de mudança. Vocês querem ver? Eu comentei já a semana passada das mudanças. Daí a túnica, daí também a capa, né? Se pede para andar 1.000 passos, vai mais 1.000, passa 2.000 com ele. Ele ensina que quando uma pessoa te agride, perdoa esta pessoa. Por que Jesus pede para perdoar a pessoa que te agride? Sabe o que acontece? E a gente diz assim: ah, perdoar? É muito difícil. Eu não quero ver a pessoa, eu não quero estar com essa pessoa. Tá certo. Está certo, perdoar não é isto. Pessoas pensam que perdoar perdoei a pessoa, agora eu tenho que ficar perto da pessoa. Eu penso que perdoar é reconciliar. Reconciliar demanda um tempo. Pessoas pensam que perdoar é não desconfiar de nada, absolutamente confiar 1.000% nas pessoas. Não é isso que Jesus fala. Perdoar, gente, é não carregar peso. Quem errou foi a pessoa. O peso é dela, não é teu. Isso que é perdoar.
Não é ficar carregando peso, não é ficar carregando um saco de batata, batatas apodrecem. Vocês já perceberam? Eu comento isso em mentoria. Quer saber o quanto que é difícil a gente perdoar? Quer pensar e perceber o que é a dificuldade de perdoar em termos de cheiro energético? Nós somos energia, gente. Pega uma batatinha, uma batata inglesa, coloca num lugarzinho lá e deixa ela lá, descoberto. A hora que ela apodrecer, perceba o desastre que é aquilo. E aí você vai saber o quanto, qual que é o seu cheiro energeticamente falando quando a gente carrega mágoa, quando a gente carrega rancor, quando a gente tem dificuldade de perdoar, quando a gente faz muita crítica ácida. É disso que Jesus está falando. Por isso que ele fala que é cada um segundo as suas obras. Porque qual é a obra que eu estou carregando? Ai, Sônia, é muito mesmo. É difícil perdoar. Lógico que é difícil perdoar. Se fosse fácil perdoar, nós não precisaríamos de ter passado pelo nascimento de Jesus. Ninguém para pensar nisso, né? Então vamos lá. O mundo não tinha nenhum conhecimento de como é que funcionava Deus, coisa parecida. Aí cada um cultuava o que achava que deveria cultuar. De repente, um homem recebeu uma inspiração de que havia um único Deus e que esse Deus deveria ser amado em espírito e verdade. E ele começou a ensinar, pô, e foi vindo infinitos profetas. E foi transformando toda a história de um povo. E aí, um desses profetas que mais transformou esse povo foi Moisés. Aí veio Moisés, ele trouxe, ensinou, unificou, trouxe o código divino. Que código divino que ele trouxe? Os 10 mandamentos, que começa amando, a amar o próximo sobre todas as coisas, sobre toda a sua força de entendimento, sobre tudo aquilo que há, não criar imagens sobre a terra, sobre o céu, amar a Deus. E termina com o último dizendo para não cobiçar nada que é do próximo. Vocês sabiam que o último mandamento é justamente isso? Não inveja as coisas dos outros, porque se você invejar o cheiro desse cheiro, a imagem, a energia disso é muito ruim. Ela é tão ruim que está nos 10 mandamentos. Depois ainda vieram muitos outros profetas, vamos falar alguns que a gente conhece, a gente fala de Elias, a gente fala de Daniel, a gente fala de Samuel. A gente fala de Davi, a gente fala de Salomão, e tem muitos outros, muitos outros. Todas essas pessoas trouxeram o mesmo código que Jesus trouxe. As mesmas leis, ame o próximo, ame a si mesmo, ame a Deus, não faça mal, faça bem para que o bem te atinja, faça o bem para que honra seu pai e sua mãe, que é o sexto mandamento, para que honra a sua família, para que você possa viver longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te deu. Mas as pessoas não conseguiam pôr isso em prática. Aí ele envia o último do último do último, João Batista. Aí o João Batista vem, pede para se arrepender, chama para arrepender. Arrependei-vos de vossos pecados, porque o Senhor está próximo de vir, aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Não sou digno nem de desatar as sandálias. Está muito próximo a chegada dele. Tá? Mas nada, precisou vir o quê? Jesus, né? Como é que nós aceitamos o que ele ensinou? Nós aceitamos? Ah, não, aquele povo não aceitou, crucificou ele, bababá. E aí eu comemoro o nascimento dele em dezembro, e lá em abril, março, eu estou comemorando a morte. Se eu comemorar a morte, fica muito fácil, fica muito tranquilo. Eu fujo das responsabilidades desse código.
Aí eu ressuscito ele no domingo de Páscoa, então ele ressuscitou e alçou aos céus. Aí eu vou me preocupar com ele seriamente, coisa parecida, lá em dezembro. Então nós ainda estamos repetindo os mesmos rituais daquele povo. Nós ainda estamos vendo da mesma maneira, nós estamos agindo da mesma maneira, e lá se vão 2023 anos. Para ensinar, ele trouxe alguma lei nova? Jesus trouxe alguma lei nova? Não, ele disse que veio para cumprir a lei. Ele só reafirmou todos os códigos que estavam lá. E só para que a gente não tenha dúvida, quando alguém perguntava para ele, como é, Senhor, que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele dizia assim: o que está escrito na lei? Ah, tá vendo como ele não mudou nada? O que é que está escrito na lei? E aí a pessoa dizia o que estava na lei, ele falava: ide, cumpre, faça. Então, o que está escrito na lei? Ele disse: eu vim para que tenha. Eu trouxe dois mandamentos para vocês. Dois. Eu resumi tudo que os profetas trouxeram, tudo que está lá na lei em dois. Será que agora dois vocês conseguem cumprir? Ame a Deus e ame o próximo como a si mesmo. Isso vai encerrar as leis e os profetas. E para que vocês não tenham dúvida, ame do jeito que eu vos amei. Ótimo, maravilha, né? Nós amamos do jeito que Jesus nos amou? Por que que a gente não ama? Porque a gente vacila o tempo inteiro. Lembra que eu falei da semana passada? Se a gente for analisar os traços de personalidade dos discípulos de Jesus, ele escolheu 12 homens para ele ensinar os códigos e esses homens multiplicarem isso. E aqueles homens tinham falhas de caráter tanto quanto nós temos hoje. Então, lembra que eu falei que o Pedro era hiperativo? Então, o que, que é a coisa que a gente mais tem hoje? TDAH, né? O que, que é o H do TDAH? Hiperatividade. Né? Lembra que eu falei? Ele era hiperativo, tenso, ansioso, briguento, resolvia as coisas pela espada. Como é que nós somos hoje? Ansiosos, tensos, resolvemos as coisas pela espada. Aí tem pessoas que falam assim: ah, não, eu não resolvo pela espada, não. Eu sou a paz, mas não pisa no meu calo. Que paz que você é? Não é paz. E olha que ele falou para levar a paz dele. Então, nós temos essa característica ainda. Nós temos essa característica de, nossa, pelo amor de Deus, eu tenho que disputar na espada. Como que era João, o discípulo amado? Bipolar. Nós não temos ainda essa coisa. De manhã a gente tem um humor, de tarde a gente tem outro, no outro dia a gente tem outro, a gente passa 15 dias de bico. A esposa pergunta alguma coisa para o esposo, como é que ele responde? Responde na maior agressividade. O que, que é? O que, que foi? De novo, a mesma coisa? O que é isso? Será que se fosse um desconhecido, se não fosse a esposa ou se não fosse o esposo, falaria desse jeito? Então a gente tem esse estado ainda. E João era assim, era o discípulo muito amado. Era o discípulo amoroso. E se você ler o Evangelho de João, você vai ver esses altos e baixos dele. Eu costumo brincar, leia João até o capítulo 14, que ele é uma criança, bem, depois leia do 14, a partir do 17, que ele já está mais idoso, depois lê o Apocalipse, onde ele está completamente idoso. E vocês vão ver que ele muda muito o Evangelho. Nós somos assim também. Mateus, que era Levi, que Mateus fazia? Por que ele mudou de Levi para Mateus? Ele mudou o nome. Por que Paulo mudou o nome?
Você sabe que Paulo mudou o nome, ficou 2 anos no deserto de Dan quando ele se converteu, né? Então, Paulo, ele era um perseguidor. Nós somos perseguidores também. Paulo perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos, prender, pôs na prisão. Ele era um doutor da lei. Aí, quando ele se converteu, quando Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, na verdade é Saulo, 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 por que você me persegue? Ele caiu do cavalo diante da luz de Jesus. E aí ele fica cego, né? Faz escamas nos olhos dele por causa da luz, faz uma catarata. E ele vai, Jesus manda ele ir para a cidade em Damasco procurar Ananias, porque Ananias com canivete tirava a catarata. E é isso que Ananias fez com Paulo. Depois disso, e Ananias ficou com medo quando Saulo chegou lá. Mas foram avisados para ele não ter medo. E depois disso, Paulo foi para o deserto. Por que Paulo foi para o deserto? Queimar a pele, porque ele era branquinho, cidadão romano, branquinho, usava cabelo curtinho, não usava barba. E ele volta amorenado, com o cabelo comprido, com barba. Um bom disfarce para não ser reconhecido. Levi fez a mesma coisa, porque Levi era um cobrador de impostos, os discípulos não queriam ele. Eles tinham raiva de quem cobrava o imposto, porque os cobradores de impostos daquela época eram corruptos. Cobrava mais, cobrava indevido. Nada parecido com o que a gente vive, né? E não adianta, gente, a gente dizer que é o governo que é corrupto. Nós também lidamos o tempo inteiro com a corrupção, só que em número menor. Quando a gente tem a oportunidade de ser gentil e nós não estamos sendo gentis, nós estamos sendo corruptos. Quando nós temos a oportunidade de ceder lugar e não cedemos, quando nós temos a oportunidade de auxiliar e não auxiliamos, quando nós pegamos o troco a mais e não devolvemos, quando a pessoa faz uma cobrança errada no menor preço e não falamos. Por quê? Porque eu já disse, né, que tem uma propaganda dos anos 60, um marketing dos anos, final dos anos 60, anos 70, teve um marketing de uma marca de cigarro, e a pessoa, então, ficou famosíssima mas porque eu gosto de levar vantagem em tudo, virou lema do nosso povo. A gente precisava tirar essa peja, a gente precisa trabalhar contra isso. De formiguinha em formiguinha, porque a gente levar vantagem em tudo não tem nenhuma vantagem. E aí ele virou Mateus. Então ele lidou com a corrupção. Zaqueu lidou com a corrupção. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Zaqueu era corrupto, era cobrador de impostos e corrupto. E ao ouvir Jesus após o jantar, convertido, ele disse: Senhor, tudo o que eu cobrei a mais vou restituir em dobro. E Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Então, é disso que a gente está falando. E a gente ainda é assim. Tomé era paranoico, extremamente paranoico, só acredita vendo. Nós somos paranoicos ainda. Uma pessoa fala uma coisa, a gente fala assim: você pode provar? Eu só acredito vendo. Ai, se eu não pegar a mão assim, ó, se eu não tocar, se eu não apertar, né? Lembra de Tomé após a crucificação? Senhor, cadê as suas feridas? Tá aqui. Ah, Senhor, és tu de verdade. O que Jesus disse? Ah, Tomé, achas que é feliz porque toca na minha ferida? Felizes serão os outros que acreditarão em mim sem ver-me. Então é disso que a gente precisa ter essa consciência. Judas, eu já disse que o Judas era o mais sereno e o mais equilibrado, né? Mas lembrando, mesmo o mais equilibrado e o mais sereno pode perder as estribeiras. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim: eu acho que eu deveria ter um porte de arma.
Mas por que que você quer ter um porte de arma? É uma coisa muito discutível isso. Ah, é para me defender. Então não há serenidade de verdade. Por que que você precisa se defender? Ah, eu não sei o que que vai acontecer na minha vida. Mas se você for atacado e você se defender, você não pode perder a vida? Isso aconteceu na minha família. Fez 1 ano no Dia dos Pais. Um primo foi atacado, foi assassinado com a própria arma. E aí a gente fica com aquela pergunta, com aquela dúvida: será que se ele não tivesse o porte de arma, será que ele não estaria vivo? Será que ele não teria ficado quieto diante de um assalto? Entende o que é as coisas? Então, o que que é isso? Mesmo a gente sendo mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, a gente pode ter um surto psicótico. Judas teve um surto psicótico, mas ele era o mais sereno e mais equilibrado. Tanto é que Jesus colocou ele para administrar o dinheiro. Natanael, os dois irmãos gêmeos, tinha mania de grandeza, era um narcisista, pediu para a mãe pedir para Jesus colocar uma à direita e outra à esquerda no céu. Tem que ser muito narcisista para acreditar, né? Eu vou ficar, não, um vai ficar à esquerda e o outro vai ficar à direita, né? A gente tem que entender que esses discípulos eram todos cheios de falha de caráter. Eu costumo brincar que eu não gosto muito de olhar lá os discípulos, porque eu já vou analisar o traço de personalidade. Mas é porque é isso mesmo, nós somos isso. Então é disso que Jesus veio falar, de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento. E hoje a ciência diz que o autoconhecimento é o pilar da nossa saúde, do nosso equilíbrio físico, mental e emocional, espiritual e social. Bem-estar físico, mental, espiritual e social. O autoconhecimento, você se conhece, você sabe disso. Se tiveres uma fé, se tiver confiança, confiança em quem? Você já analisaram essa parábola de Jesus, onde ele fala que se a pessoa tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela diz para aquele monte, sai daqui e passa para colar? A gente acha que Jesus está falando assim, olha, se você tiver fé em Deus, se você tiver fé em mim, você diz para esse monte, saia daqui e passa para lá. Não é essa a ideia que a gente tem dessa parábola? Ele não diz isso. Se você tiver fé em Deus, se você estiver fé em mim. Ele diz: o homem que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, em quem que a gente precisa ter fé? Em primeiríssimo lugar, em si próprio, gente. Se a gente não tiver fé em nós, no nosso caráter, no nos amar, nos enamorarmos e saber da nossa vida, como que nós vamos ter fé em Deus, fé em Jesus, em fé em qualquer outra coisa? Não vamos ter. Por isso que o amor é a partir de si. Se você tiver confiança em você, se você saber do que você é capaz, você diz. E para reforçar isso, num outro momento ele diz: tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que que Jesus fazia? Andava sobre as águas, curava os leprosos e cegos, multiplicava os pães e os peixes, sabia o futuro, ressuscitava os mortos. Por que que ele fazia isso? Mudava a água para o vinho. Por que que ele fazia isso? Porque ele tinha confiança nele. Porque se ele tivesse confiança só em Deus, onde ele diz que era um com Deus, ele não faria isso. Quer ver por quê? Eu tenho confiança em Deus e a minha vida vai melhorar e eu vou conseguir mudar o meu comportamento. Eu vou conseguir ser diferente, porque eu confio em Deus. Aí no outro dia tá comendo a barra de chocolate que falou que não ia comer porque precisava perder peso. Por que que você não tá comendo a barra de chocolate? Ah, Deus não fez nada, ele não paralisou a minha mão na hora que eu fui comer.
a barra de chocolate. Já ouvi isso de um mentorado, tá bom? Vocês dão risada, mas eu já ouvi isso de um mentorado. Então, a gente precisa ver. Se eu tenho fé no meu propósito, por isso que eu disse que era um inventário sincero e honesto sobre nós mesmos para fazer o propósito de mudança no fim do ano. E o Carlos pediu para falar do Natal, mas eu resolvi falar do Natal no nosso dia a dia, no nosso código de vida, que eu acho que é muito mais interessante. Nós sabermos e nós reconhecermos os nossos equívocos, a nossa maneira de ver as coisas distorcidas. E aí ele fala, ele conta uma outra parábola, ele conta a história de um homem que tem confiança, um homem que sabe o que quer, um homem que tem propósito, constrói a casa dele na rocha. E vem a chuva e não derruba, e vem a tempestade e não derruba, e vem tudo e não derruba, e vem os ventos e não derruba. E o homem que não tem constrói a casa na areia, e a primeira chuva derruba tudo. A gente não lembra os três porquinhos depois? Você vai ler a história dos três porquinhos. A mãe ensina direitinho os filhos como que eles devem ser, como que eles devem se portar. Mas fala que os porquinhos, dois deles eram preguiçosos e procrastinadores. Ninguém prestar atenção nesse início dos três porquinhos. Só um era consciencioso, ajudava a mãe e entendia o que ela explicava. Os outros dois eram folgarrões. Aí, quando ela diz, ó, vocês já chegou à maioridade, vai viver a vida de vocês, que ela deu a parte de cada um foi construir uma casa. O que os dois folgadinhos fizeram para poder ter tempo de procrastinar? Uma casa de palha, uma casa rapidinho lá de pauzinho. Acha que vai vir o lobo? Nunca se viu lobo aqui nessa mata. Então a gente precisa se preparar para o pior e lutar para o melhor. Essa que é a lição de Jesus e depois é contado numa fábula infantil, os três porquinhos. E aí o outro que conseguia obedecer às mães e os códigos foi lá e construiu uma casa de tijolo que não foi derrubado. Então a gente precisa saber disso. Nós não podemos colocar a expectativa da nossa vida no outro. Foi isso que Jesus disse, foi isso que ele ensinou. E ele também não quer que a gente seja escravo de ninguém, subserviente de ninguém, até agora viveres como escravos. É isso que ele disse. Até agora vivíamos como escravos, mas eu vos tenho chamado de amigos. E não existe amor maior do que este, do que o amor de amigo. Caramba, se Jesus falou isso, por que é que a gente não confia nele? Porque não confia em si. Porque ser escravo é legal, né? Vamos contar uma outra parábola? Lá não conta que Moisés saiu lá do Egito com aquela multidão e ficou vagando lá no deserto. E hoje a gente olha o mapa lá e fala assim, gente, por que é que Moisés ficou andando de volta aqui 40 anos nesse espaço tão pequeno? Ele andou tanto que o espaço ficou do tamanho do Brasil, de uma ponta ou outra, ou maior. Sabe por que ele ficou virando de roda? Vocês acham que o Moisés era louco da cabeça? Você acha que eles iam levar aqueles mais velhos que estavam acostumados à escravidão, a ter tudo na mão? Trabalhava durante o dia e à noite tinha palha e pão? Você acha que ele ia levar isso para uma terra nova? Ele esperou essa geração viciada, escrava, acostumada à escravidão, morrer. Quem entrou na terra foram os jovens que estavam no deserto, que aprenderam a vida, que nasceram no deserto, que aprenderam que a vida é trabalhando e é lutando, e confiando, e acreditando também. E aí sim eles chegaram na terra prometida, quando tinha terminado. Então, quando a gente age
dessa maneira, a gente está tendo essa, se permitindo que os nossos instintos, permitindo que mendigar é mais fácil. A gente precisa acreditar na gente. É dessa maneira que o Natal tem que nascer em nós. Ele tem que nascer, é uma sementinha, ela tem que criar raiz e raiz profunda, se alimentar essa seiva do ensino desse mestre, criar uma árvore frondosa e ser exemplo. É isto, é não se abalar. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É isso que Jesus veio ensinar e é isso que a gente tem dificuldade de entender. Então, deixa essa sementinha nascer agora e crescer dentro do coração e desenvolver nessa terra. Porque aquele que tem, ele conta que ele é o semeador, que ele veio para semear. Ele fala da estrada que é caminho, que não germina nada, que é seco, que as aves do céu vêm e comem. Ele fala do solo que é puro espinho, que não permite nenhuma semente germinar. Ele fala do solo que é pura pedra, que não tem como ela criar raiz no meio daquelas pedras. E ele fala do solo que é 30%. E ele já chama de solo fértil, de solo bom, que produz. Então você pega o conhecimento dele e você aprende 30%, você já tem a salvação na mão. O que é salvação? Né? Você já pode. A salvação não é uma coisa, salvação é você conseguir vencer, é você lutar por si próprio. Você já tem a teoria. Você sabe o que quer dizer? Você pega a teoria de Cristo, lê e pratica. Sabe o que quer dizer teoria? Vem de tel, né? Vem do grego. Tel é Deus. Ia contemplar Deus, contemplar o divino. Pega essa teoria e contemple o divino. Ele já diz isso, que multiplica. Ele já considera pessoas maravilhosa, com um solo de 30%. Provavelmente o nosso solo é de 30%. E que tem solo de 60%. Esses solos de 60% nós chamamos de espíritos missionários. E aí, quais são os missionários que a gente tem da vida? Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase linda: o amor deve começar com aqueles que estão próximos de nós na nossa casa. O amor deve começar com aqueles que estão próximos de nós na nossa casa. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Irmão Dulce, aí a gente fala de outros homens, Tutu, Mandela, Gandhi. No Brasil a gente fala de Divaldo, fala de Betinho, fala de Chico Xavier, de Ivone Teresa do Amaral, e tem outras pessoas, mas dá para contar nos dedos nossos missionários, irmã Paulina, lá no Rio Grande do Sul, que eu não vou deixar de lado, né? A gente fala, né, desses grandes missionários da vida, porque são solo de 60%. E os solos de 100%. Solos de 100% está difícil de achar, mas a gente teve Paulo, Saulo, que se transformou em Paulo, o João, que conseguiu controlar a sua bipolaridade, Pedro, que conseguiu controlar a sua hiperatividade, João e Natanael, que controlou o narcisismo, né? Tomé, que parou de ter só concreto, tantas outras pessoas, Maria de Madalena, Maria, e por aí afora. Todas pessoas que aprenderam a controlar os seus. E aí a gente chama esses homens, essas pessoas, de Marte.
São Marte, arte do circo, mais coisa. Então, a gente precisa entender que nós precisamos transformar o nosso coração num solo fértil, numa terra fértil, para produzir 30%, depois 60%, e um dia, lá no futuro, a gente conseguir produzir 100% de toda essa harmonia, de todo esse ensinamento de Jesus. E ele nos ensina que ele está em todo aquele que nos chega. Ama como eu vos amei, para que possa ver no outro aquilo que eu sou. Ter aquela fé daquela mulher cananeia, Jesus andando rápido e ela gritando: Senhor, Senhor, Senhor. E ele rápido, com pressa, estava indo para o seu povo e ela: Senhor, tem piedade, tem misericórdia. E Pedro fala para ele: Senhor, atende essa mulher, porque senão a gente não vai ter paz, que ela vai atrás gritando o caminho inteiro. Ele para e pergunta: Senhor, a minha filha está doente. Não é dado, né? Te dá da mesa para os cachorrinhos. Ele estava indo para o seu povo que já conhecia o Deus único, já esperavam Salvador as cananéias. Não, eles eram politeístas. Não é dado o dono da casa tirar a comida da mesa, tirar da boca dos seus filhos e dar para os cachorrinhos. Ela não hesita. Olha aí o que é confiança em si. Olha aí o que é fé em si mesmo. Senhor, mas os cachorrinhos também comem a migalha da mesa dos seus donos. E Jesus fala: em toda a minha vida não vi fé tamanha. Ide, a sua filha está curada. Você pensa que ela perguntou como? Eu não estou vendo, não é assim, não estou enxergando. Ela saiu correndo para a casa dela, porque a filha estava com ela. Um outro exemplo do que é confiança em si, o soldado que vai pedir para curar. Jesus fala: vamos lá, ele fala: Senhor, eu sou um soldado, eu sou um capitão da guarda. Se eu falo para os meus homens, faça isso, eles fazem sem hesitar. Tu podes mais do que eu. E ele também fala: nunca vi fé tamanha. Ide que o teu empregado está curado. A distância. Então, quem que são pessoas que desafiaram Jesus? Por quê? Porque confiava em si e sabia que podia chegar de cabeça erguida. Porque quando a gente comete muito equívoco, a gente tem medo de errar. Quando a gente sabe que não está se mudando, mesmo quando a gente faz propósito, a gente tem medo de orar. A gente tem medo de falar: Senhor, nossa, por quê? Ai, como que eu vou pedir para Deus fazer isso para mim se eu passei o dia inteiro brigando, xingando, falando um monte de coisas? Então a gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos mudar para que a nossa oferta, o nosso pedido, para que o universo esteja aberto para nós. Porque quando você fala, Senhor, ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, nós precisamos entender isso. E quando ele nos convoca também para auxiliar o próximo, nós temos que ter a mesma atitude de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Você pensa que ele falou para Jesus assim: ah, mas eu sou um perseguidor, eu sou um assassino, eles vão me matar, não vão acreditar em mim, eu sou um doutor, e o que eu vou fazer agora? Não, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos deixar um pouco de ser fariseus. Lembra que Jesus falava dos fariseus? Qual é a fala de Jesus com relação aos fariseus? Sepulcros caiados, muito belos por fora e borrento por dentro. Por que Jesus falavam isso? Porque eles seguiam as normas aos pés da letra para o outro. O outro tinha que fazer. Eles não precisavam, porque eles já se justificavam. E tem uma passagem linda, maravilhosa: o fariseu e o publicano no templo, orando.
Aí o fariseu, lembra que o fariseu, quando ia orar, mandava tocar as trombetas para que todos soubessem que ele tinha orado e que ele tinha dado oferta. Isso que é fazer as coisas para os outros verem. E aí o fariseu está lá, Senhor, cuidai de mim, porque eu não sou como esse pecador aqui do lado, esse homem aí torto da vida. Que oração é essa? E o publicano lá, lembra que os judeus eles têm o hábito de bater a mão no peito ou bater a mão lá no muro da lamentação para pedir. O publicano batia a mão no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus pergunta, qual oração foi ouvida? Então, nós precisamos ter essas consciências, nós precisamos ser bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que ousa, é aquele que desafia, aquele que corre atrás. Bem-aventurados, aqueles que se desafia, que ousa, que é, porque ele pode ser manso e pacífico. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm compaixão, porque verão a Deus. Então, é isso que é. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, é disso. Então, bem-aventurado que quem se desafia, quem corre atrás. Então, o Natal é isto. Se desafiar todo dia para se conhecer e mudar. Palavra aberta. Quem tem pergunta? Quem contesta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Ou continua chocado igual a semana passada? Por favor, pessoal, se manifestem. Por favor. Ok? A palestra foi maravilhosa, cheia de ensinamentos que nós podemos colocar no nosso dia a dia, que nós temos que colocar no nosso dia a dia. Se manifestem, por favor. Falar em público é meio difícil, assim, mas vamos perder um Fica pouquinho da tranquilo, vergonha, fica hein? tranquilo, Carlos. Eu já Né? acostumei. O que que eles disseram? O que que eles dizem? Que eu explico muito bem, que não resta dúvida. Pode ficar tranquilo. Mas eu, mesmo assim, é sempre aberto. Pois Se é, tiver dúvida, quando quiser contestar, a palavra está aberta, tá ok? maravilhosa. Assim, olha, independente da religião de cada um, vai uma sugestão. Jesus se comunicava através de parábolas. E acredito que todos nós já tenhamos ouvido, em algum momento, a parábola do monte, né, da montanha. É maravilhosa. Sônia resumiu ela hoje de uma forma brilhante. Ela falou de cada um dos momentos que Jesus viveu naquele momento iluminado, né? Só um espírito como Jesus mesmo podia transmitir. Se cada um de vocês se derem de Natal essa, ouvir essa parábola, independente de religião, de seita, todos nós vamos ser pessoas melhores. Eu Isso mesmo, estou fechando o meu microfone, tá? Ok? isso mesmo, Carlos. Perfeito. Parábola do Monte, o sermão, ou o Sermão da Montanha, como é conhecido, ele é um código divino. Ele tem todo o resumo de como que a gente pode viver. Ele é o sermão maior, o maior sermão de Jesus. E Gandhi, com referência a esse sermão, diz que se perdesse todos os livros históricos da Terra, sobrando só este, o homem se reergueria. Deixa eu ver aqui o que a Ana Carolina está dizendo, porque ela está em aula. Grandes aprendizados e uma visão incrível do Natal. Hoje se perdeu um pouco a essência de Jesus. Jesus te ama, Jesus ama cada um.
devemos nos espelhar em seus passos. Feliz Natal a todos e às suas famílias e uma ceia abençoada. Grata, Ana Carolina, para você também, ela está trabalhando ainda, né? E se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar desejando realmente um Feliz Natal a todos, um Natal renovado, como essa sementinha germinando no coração, um propósito sincero e honesto para o próximo ano, para fazer assim um inventário verdadeiro de mudanças, e nos encontramos então no dia 11 de janeiro nas lives e cada um na sua mentoria. Eu volto na semana 8, cada um na sua mentoria individual. Né? Feliz Natal, então, para todos e um ano novo cheio de promessas de renovação. Obrigada, Beatriz. Feliz Natal para você também, querido. Um abraço. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal. Esta foi a nossa última live do canal Sônia Divine e nós encerramos falando do Natal em nós. Que todos tenham um Natal de paz, um Natal de renovação, um Natal de esperança. Que o Mestre Jesus realmente possa nascer em nossos corações e permanecer dentro dele, crescendo com seus ensinos. Que nós possamos praticar todo esse código divino que ele trouxe para nós. E que o próximo ano também seja de muita luz, de muitos encontros no canal Sônia Divine. Aproveite para se inscrever lá no canal, ativar o sininho e durante todo o próximo ano compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Toda semana, nas quinta-feiras, às 19 horas, nós trazemos uma mensagem do nosso cotidiano, de como que nós nos autoconhecemos, como que nós organizamos as nossas emoções para termos sim uma liberdade emocional, conseguir se expressar com segurança, com sabedoria, com entendimento, adquirindo assim a leveza de uma pena e o peso do universo. Não deixe de conhecer Sônia Divine, se inscreva, entre para o programa Viva a Vida e uma vida em abundância. Muita paz. Até o próximo. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha,